Doutor João, deixa eu falar então rapidamente para ver se você consegue me dar um esclarecimento. Sim. Em 2011, meu marido passou por alguns desafios, impactaram para ele, e ele teve uma crise, assim, um pico de ansiedade e... De angústia, talvez, né? Síndrome de pânico. Ah, ok. Ficou muito ruim, ele perdeu totalmente o controle, ficou praticamente uma semana em casa. Bom, ele mudou completamente. Ele sempre foi uma pessoa muito centrada, muito responsável, cheio de responsabilidades, e de repente ele pirou. E o que aconteceu? Uma pessoa que nem gripe tinha, foi muito complicado para ele primeiro aceitar esse problema, né? E de lá para cá, de 2011 para cá, ele vem fazendo tratamento com um psiquiatra. Graças a Deus, o psiquiatra é muito bom. Okay. Apesar de, assim, eu acho que a abordagem poderia ser mais ampla, né? Bom, entrou com medicação, Rivotril, oxalato de escitalopram. Aí ele fez o tratamento durante 2 anos, foi melhorando. Foi um período muito difícil, porque ele saiu, assim, da depressão que ele estava, direto para uma revolta. Foi muito difícil para mim, para ele também. Aí, conforme foi passando o tempo, as dificuldades continuaram, ele teve que lidar com as situações conflitantes, mas, assim, devagarinho veio melhorando. Só que, assim, doutor, nunca mais ficou bem. Passou o período, o médico foi diminuindo a medicação, fez o desmame e ele saiu. 2 meses, 3 meses depois, ele ficou ruim de novo. E aí voltou com a medicação. Só que a medicação já foi um efeito diferente, né? E assim, ele teve esse retorno, esse problema, depois de uma depressão física muito grande que ele teve. Eu acho que ele acabou pegando dengue, mas ele falou que foi uma gripe muito forte, com uma febre alta, uma prostração, um emagrecimento. Sim. E aí a coisa veio forte de novo. Bom, o médico entrou com a medicação de novo, o efeito não foi o mesmo. E ele fica, hoje ele já tirou de novo a medicação. Só que ele não está bem, ele oscila durante o dia várias vezes. Certo. E o que está acontecendo, que eu queria ter uma opinião sua, e eu, assim, estou tentando levá-lo para conversar com você pessoalmente. Eu sinto que ele fica se debatendo o tempo todo, tentando achar uma ajuda, uma explicação. Ele vai de teorias médicas, estudos que ele procura na internet, até... Ele nunca foi uma pessoa religiosa, né? E ele tem dificuldade para aceitar isso. Só que o sofrimento em função está aproximando ele um pouco mais. Está tentando um pouco o budismo e tal. E aí ele fala assim que Deus para ele é uma coisa muito abstrata, né? Então eu falei para ele assim, então vamos fazer o seguinte, eu seguro na mão de Deus e você segura na minha. Ele já aceitou um pouco, então está de bom tamanho. Mas eu sinto assim que essa oscilação e essa busca nele desesperada de ficar bem, de se sentir bem, de sair daquela opressão, ele está se estressando fisicamente desse embate. E eu também estou assim, vou falar, eu estou cansada, porque cada hora ele vem com uma... eu vi isso na internet. Eu fiquei sabendo desse estudo. Tem essa medicação. Esse remédio faz isso. E ele começa a ler bula. E a gente começa a entrar em parafuso, né? Deixa eu perguntar uma coisa, Elaine. Ele chegou a fazer terapia? Então, graças a Deus, doutor, depois de todos esses anos, ele aceitou agora. Está fazendo terapia a cada 15 dias. Então, eu acho que é pouco. Por que a cada 15 dias? Sim, mas para mim está sendo uma vitória. Já começou bem. Pelo menos começou alguma coisa, né? Sim, ele rejeitava assim terrivelmente. Então eu falo para ele, olha para o terapeuta agora, assim, a nível de conversar, de esvaziar um pouco o copo. E ele está indo devagarinho, parece que está se sentindo um pouco melhor. Porque ele nunca foi uma pessoa de falar. E eu acho que o falar nessa situação para ele vai fazer a grande diferença. E aí o médico tirou essa medicação dele, só que assim, essa oscilação durante o dia está dando um cansaço físico nele de tentar controlar isso. E assim, ele fica naquela coisa de, está me prejudicando esse meu emprego, eu vou perder o emprego, e sabe, aquela situação assim. Ele reporta para mim uma pressão na cabeça, como se estivesse apertando a cabeça, uma coisa física no peito. É que a impressão que dá é que só agora ele começou a se tratar. Porque tomar remédio é só 30% do tratamento para quem tem transtorno de ansiedade, seja ele de pânico ou não. Só agora ele está fazendo a terapia que precisa trabalhar questões internas dele, né? Questões pessoais, íntimas. Então é claro que por algum tempo ele ainda vai ter alguns sintomas que o remédio por um certo tempo ajuda talvez até a mascarar, vamos dizer assim, o que tem realmente por detrás que ele precisa trabalhar.
que é a questão emocional mesmo, alguns conflitos que ele deve ter internamente, que nem ele talvez tenha consciência. Claro, às vezes estão todos no nosso inconsciente. E que a terapia vai ajudar muito. Ele tem que focar na terapia agora. Eu ia até sugerir que junto com a terapia ele também frequentasse grupos de neuróticos anônimos, sabe? Até para ele poder entender, vamos dizer assim, que não é vergonha nenhuma ter problemas. E que a partir do momento em que eu o aceito, já está 50% do problema resolvido. Agora eu tenho que saber como. Não é uma derrota, era uma fraqueza, porque no começo, para ele, essa doença foi, eu achei, né, que encarar essa doença foi assim, se sentir derrotado, se sentir fraco. Na realidade não é uma doença. Eu acho que a principal doença dele é a não aceitação de algumas realidades. Quando caíram no colo dele, ele reagiu mal. E está tentando explicar até hoje. O que é inexplicável. Na realidade ele só tem que aceitar. Eu não sei o que foi que aconteceu na vida dele, mas se ele não aceitar, ele vai ficar tentando explicar o inexplicável. Ou controlar o incontrolável. Por isso que é importante ele fazer a terapia e trabalhar os 12 passos, sabe? Aceitação, fé e entrega, como a gente fala, né? Que são os 3 primeiros dos 12 passos, dos anônimos. Senão ele vai ficar sempre recalcitrando. E aí eu sugeriria, Elaine, que você também fosse junto. Porque, não porque você é doente, mas porque quem convive com alguém depois com tanto tempo com o mesmo problema, também fica meio afetado com isso, no bom sentido, sabe? Outra coisa que eu ia perguntar para o senhor, doutor, assim, eu estou tomando antidepressivo também. Sim. Mas esses mais comuns, né, venlafaxina, essas coisas assim. Quando ele foi ao psiquiatra, o psiquiatra já entrou com essa outra medicação, porque ele falou que, assim, ele falou bem assim pra gente, essas medicações comuns de mercado, para você vai ser balinha. Então entrou o Lexapro que ele estava tomando, né? Entendi. Então, assim, eu tomo esse outro antidepressivo, eu tomo, assim, bom, tá segurando a minha onda um pouco. Esse é o problema. Os dois precisam de terapia. A gente segura a onda enquanto a terapia não faz efeito. É como eu tomar um analgésico para um braço quebrado, que eu tenho que fazer fisioterapia. Mas dói, eu não deixo de fazer fisioterapia. Então tá bom, eu dou analgésico, você consegue mexer o braço, recupera, aí eu tiro o analgésico. Desculpa estar te interrompendo, é que já acabou o horário. Doutor. Tá bom? Eu vou ligar então lá na sua clínica para ver se a gente marca, conversar melhor para você, principalmente poder conversar comigo. Seja bem-vinda, tá? Tá bom? Tá ok então, doutor. Ok. Muito obrigada, viu? Obrigado a você pelo seu depoimento. No final do programa, a gente agradece a Deus pela oportunidade da palavra e que nós possamos estar aqui a semana que vem com mais um programa novamente. Até lá. Você ouviu o programa Novamente, com o psiquiatra João Lourenço.